Olá, queridos, estou morrendo de saudade de vocês. Então, a gente está aí caminhando para a nossa quarta semana de aulas remotas. Na segunda semana, com o eixo Natureza e Sociedade, eu solicitei que vocês assistissem a um vídeo, né? O vídeo era Man, feito pelo ilustrador Steve Cutts, e pedi que vocês fizessem uma história narrativa contando todos os elementos que vocês estavam vendo no vídeo. Isso porque eu não podia estar com vocês e perguntar isso, então era uma forma de saber que vocês assistiram, que vocês entenderam todas as ações que se passavam no vídeo. Então, esse primeiro momento da atividade era mais para ajudá-los nesse sentido, de procurar captar todos os detalhes. E nisso, vocês saíram muito bem, assim, tive excelentes narrativas. Algumas dificuldades no sentido de mostrar assim, o vídeo fala sobre um homem. Não, era para transformar em narrativa, né? Certo dia, um homem estava caminhando quando de repente percebe. Então era uma narrativa, simplesmente um conto narrativo. Mas a grande maioria de vocês conseguiu realizar de forma exemplar e tudo mais. Mas aí a gente chega no segundo momento, que era a crítica do vídeo, né? Era uma resenha crítica pela parte de vocês. E aí o que foi que eu percebi? Uma dificuldade na maioria das resenhas, porque assim, elas fugiam do gênero resenha. Novamente, tinha essa noção do o vídeo critica isso, mas que vídeo é esse? Tá? Se eu vou resenhar, eu preciso contextualizar a obra para o leitor, né? Lembrando, é um leitor imaginário, um leitor ideal, estou, né, personalizando na minha mente. É uma escrita abstrata, eu sei, né? Mas assim, é para vocês entenderem como essa dinâmica da resenha funciona. E aí eu preciso imaginar um leitor que eu vou estar resenhando uma obra para ele. Então eu preciso contextualizar que obra é, certo? É um vídeo. Mas é de quantos minutos? É um vídeo longo? É um longa-metragem? É um filme inteiro? É um documentário? Não. É um curta-metragem, menos de 4 minutos, feito por Steve Cutts. Quem é Steve Cutts? Ele já ganhou algum prêmio? Ele é de onde? Ele é brasileiro? Ele não é? Certo? Então, assim, contextualiza um pouco a obra, fala um pouco sobre do que ela se trata, por isso vocês tinham feito a narrativa antes, né? E aí, no final, certo, aí tinha lá, eu gostei, eu não gostei, certo, mas gostou, não gostou, por quê? Né? Então, assim, justifique, qualifique a obra, use adjetivos para isso, né? Diga se você aprovou, se você recomendaria, quem é o público-alvo, né? Reconheça quem é o público-alvo daquela obra que você está contextualizando. Então, assim, tinha alguns detalhes que passaram despercebidos nesse primeiro momento. Mas tudo bem, a gente ainda está começando, tem muita coisa para ser trabalhado mesmo. Mas aí, na terceira semana, quando a gente foi falar sobre saúde, eu foquei na questão da saúde mental, percebendo que muitas pessoas nesse período de quarentena estão assim tendo crises, né, assim, estão ficando estão adoecendo mentalmente mesmo para esse período, isolados dentro de casa. E aí eu trabalhei um vídeo que se tratava sobre a questão da empatia, e aí eu pedi que vocês, pensando nos seus colegas, né, recomendassem coisas que poderiam ser feitas durante essa quarentena, seja exercícios físicos, seja receitas culinárias, obras, livros, filmes, documentários, séries, novelas, etc. Canais de YouTube, enfim, por aí vai. E aí, mas que vocês justificassem essa escolha. Então, assim, falassem um pouco sobre o que vocês estavam recomendando, por que deles precisarem reservar um tempo para assistir, para ler, enfim. E tinha um propósito com isso, né? Assim, de forma indireta, vocês estariam trabalhando com a resenha. Só que aí, novamente, teve algumas atividades que atenderam ao propósito, mas muitas resumiram uma lista, certo? Então, assim, assista isso, 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 porque é legal, eu gosto, tal, mas não contextualizava um pouco sobre essa obra. E a resenha, a gente faz muito isso no dia a dia, quando a gente vai comentar com alguém, assistir uma série massa, se ela fala sobre isso, tal, é uma série policial, ou é uma série de comédia, ou uma série de romance, é uma série de quê? Você precisa trazer primeiro o gênero, né, que essa série se trata. Não, ó, tu vai gostar, tem tantos episódios, tem tantas temporadas, ou é longo, é curto, né? Então, assim, eu preciso contextualizar um pouco para a pessoa, né? Menino, tu não sabe, é com aquele ator que trabalhou em Velozes e Furiosos e fez não sei o quê. Então, assim, é um ator consagrado, foi feito pelo mesmo diretor que gravou não sei o quê. Então, a gente traz detalhes que justifiquem para o leitor aquela escolha. Então, assim, as coisas não se dão aleatoriamente, tá? Então, eu senti um pouco de dificuldade nesse sentido. E aí eu quis abordar um pouco mais sobre esse gênero agora na nossa quarta semana, tá? E o tema geral dessa semana é economia. E aí eu puxei um pouco para a questão do consumismo,
Tá? Então, eu trouxe aqui, escolhi uma obra, né, que trata sobre essa questão do consumismo, mas a gente vai entrar nessa obra pelo viés da resenha crítica. Então, assim, sem mais delongas, vamos embora. Resenha crítica, tá? Falar um pouquinho sobre ela. De forma geral, a gente vai sintetizar e descrever nessa obra, criticar o conteúdo dela, tá? É uma espécie de um resumo crítico, mas ele é mais abrangente. A gente vai comentar, vai dar opinião, a gente pode ter um julgamento de valor, né? Pode comparar com outras obras, dizer que lembra a obra tal, certo? Pode fazer, né? Analisar qual é a relevância dessa obra em relação a outras que você já assistiu. Então, assim, você tem mais liberdade para falar sobre aquilo, porque uma resenha ela é muito individual, ela é muito particular. Por mais que a gente tenha assistido a mesma obra ou tido acesso à mesma obra, o papel do resenhista, né, ele vai se dar por caminhos diferentes, porque cada um de nós tem uma trajetória de vida particular. Continuando, né? A resenha ela pode ser informativa, né, expor o conteúdo, mas a resenha que eu estou propondo para vocês, ela é mais subjetiva, tá? Ela vai se pautar numa avaliação crítica. Continuando, para quê? Qual é a importância dela? É uma forma de apresentar para a sociedade uma produção, certo? É de você trazer, porque assim, a gente não conhece de tudo nessa vida. Então, assim, a maioria das coisas que eu gosto, das bandas que eu escuto, dos filmes que eu assisti, eles vieram até mim por uma indicação. Não sei se com vocês acontece da mesma forma. Então, assim, a gente vai ampliando o nosso leque dessa forma. Então, são muitas produções que circulam socialmente. E a gente vai construindo o nosso repertório a partir das críticas que a gente escuta por aí, positivas ou negativas, que vão levar a gente a querer conhecer uma determinada obra. Então, quando eu solicitei a atividade que vocês fizessem isso para o colega de vocês, era vocês se colocarem no papel desse resenhista, tá? Dessa forma, você economiza tempo, dinheiro, você assim, poxa, para que eu vou assistir isso? Eu queria assistir um filme que me falasse sobre a Segunda Guerra Mundial, mas alguém já me disse que esse filme ele não aborda muito bem, então eu já vou descartar, já vou procurar um outro. Então, como diz aqui, a gente economiza tempo, a gente procura eliminar coisas, a gente corta algumas leituras desnecessárias e a gente foca, diz assim, olha, essa série é a tua cara, ela fala sobre exatamente aquilo que tu comentou outro dia comigo, assim, assim, assim. Então, dessa forma, a gente acaba conhecendo um pouco pela fala do outro. Claro que nada substitui que você vá assistir, que você vá ler e que você tire suas próprias conclusões. Mas, lendo algumas resenhas, ou ouvindo algumas resenhas, a gente já ganha um certo tempo, sabe? E aí a gente pode comparar também uma resenha com outra, diversas opiniões, enfim. A gente tem, claro, produtores experientes, que são os críticos, né, que vão fazer uma resenha mais aprofundada, mas também pode ser um resenhista novato, que ele, né, está se apresentando sobre aquele debate, enfim. Aqui nesse slide, ele vai falar mais sobre a resenha acadêmica, né, mais assim, a nível acadêmico, que para esse momento não nos interessa tanto, tá? Mas vamos dar sequência, eu vou parar essa parte por aqui e eu vou, né, sobre os passos da resenha. Esse material eu já tinha disponibilizado para vocês, mas aí eu queria retomar alguns pontos. Vê. Primeiro, a gente tem que identificar e apresentar a obra. Então, assim, não deixa o leitor confuso. O livro fala sobre isso. Que livro? Que vídeo? Então, assim, nas primeiras linhas da sua resenha, você vai esclarecer qual é a obra, tá? É essencial que você diga o nome do autor, qual foi o ano de publicação desse livro, ou desse vídeo, desse filme, tá? E outras informações que você julgar necessário. Segundo, faça um panorama inicial. Depois de você trazer os dados técnicos, por exemplo, se é um filme, de quantos minutos, é de romance, é de drama, é de suspense, né? Traga como se fosse uma espécie de introdução. A obra fala sobre o quê? Quais são as principais ideias? Qual foi o objetivo desse filme, dessa série, tá? Contextualize um pouco o público, né? E se prepare eles para o que você vai falar ao longo do texto. Descreva a estrutura da obra, ponto 3. Tá? Se for um livro, ele tem quantos capítulos, como é que ele está organizado, né? Se for um filme, ele tem 2 momentos principais, né? Então, assim, analise um pouco sobre isso, né? O número de páginas, o tamanho, a extensão. Fale um pouco sobre o conteúdo, né? Então, assim, olha, ele diz, cuidado com o tamanho, né? A gente não é uma sinopse, também para ser pequenininha demais, mas também não é uma releitura da obra. Você não vai contar a história toda, até porque sem spoilers, né? Senão a pessoa não vai querer mais. Então, assim, não é hora de apresentar opinião própria ainda. Fale sobre o conteúdo. É um pequeno resumo. Depois faça uma análise crítica, né? Agora sim, analise
extremamente o conteúdo, né? Lembrando, ó, opiniões devem ter embasamento. Ah, não gosto porque não gosto. Não, entendeu? Faça uma crítica que seja contundente, que tenha sentido, tá? E aí você pode buscar por autores que pensam como você, né? De repente, situando, justificar as ideias a partir de exemplos. Tomar cuidado para não transformar algo pessoal demais, né? Identifique o público-alvo, né? Que é aquela obra, para quem essa obra é recomendada. Então, assim, fale um pouco sobre o autor. Então, assim, também, ponto. De repente, esse tópico 7, ele poderia vir primeiro. Tanto faz. Então, assim, quem produziu, assim, qual é a posição dele? Ele é um jornalista? Foi um poeta? Foi um cineasta? Um médico? Porque se eu vou resenhar um livro, né, e de repente esse livro foi escrito por um médico, ele já vai ter um outro olhar sobre aquele assunto. Então, assim, é importante você falar, né? Se foi um filme, por exemplo, ele já ganhou algum prêmio, os atores que estão nele são atores conhecidos, né? Que outros filmes eles fizeram que foram famosos. Então, assim, para dar mais valor para a obra. E, por fim, eu diria que, assim, sabe, diga se a obra é agradável, se ela foi bem organizada, se você chegou a alguma conclusão com isso, se você acha que o objetivo do livro que você leu, do filme que você assistiu, ele foi, sabe, ele foi alcançado, se você recomendaria para alguém. Enfim, são esses detalhes. Você precisa recortar dali o que realmente importa, o que realmente foi significativo para vocês. E aí, a obra que eu queria falar um pouquinho hoje é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Né? A gente tem um livro e tem o filme também. O filme está disponível no YouTube, na Telecine, por aí vai. E, assim, é bem interessante que eu penso na temática do consumismo. Esse filme sempre me vem à tona porque ele debate muito sobre esse consumo exacerbado, sobre essa necessidade do ter, tá? Olha, a resenha, ela é um gênero que ela já alcançou assim outras dimensões. Se você joga no YouTube, por exemplo, você acha várias resenhas, aqui, ó, resenhas ali de consumo de Beck Bloom, resenha de Letícia Pfeffer, aqui, ó, book review, né, uma revisão do livro. Aqui tem no canal da Bárbara, né, aqui tem o filme que eu falei para vocês, continuando, tem algumas resenhas. Aqui, ó, esse canal Minha Vida Literária vai falar sobre ele. Então, assim, hoje em dia, vários blogueiros, eles, né, trabalham muito com isso, como conteúdo do canal, que eles resenham, ou livros, ou filmes, né, ou séries, e aí eles se dedicam a isso, realmente, a comentar sobre, e é bem interessante, cada pessoa nos comentários vai colocando lá opinião, coisa e tal, e vai contribuindo, né, dessa forma a gente vai enriquecendo aquele texto.